Pai soberano, Pai de amor, muito obrigado pela graça da gente, queremos ouvir a tua palavra aqui. Eu posso dizer que sabemos que essa palavra vem diretamente de mim, a graça de nós, uma vez devemos orar, o homem que ele consiga se despedir conosco, seja bem-vindo, guardando, que é o nome de Deus, Amém. Aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia, graças a Deus novamente aqui com vocês. Alegria muito grande. Obrigado. Me foi dada uma oportunidade para ministrar hoje. Muita honra, viu? Obrigado pelo convite. Os homens aqui da igreja que estão na organização desse culto. E eu quero que vocês mesmos me lembrem aí, por favor, o tema. Descobrindo o chamado e a vocação, é isso, né? Juízes capítulo 6. Eu estava com medo da minha memória falhar aqui, mas é isso. Descobrindo o chamado e a vocação. Tema bom, eu gosto de falar sobre isso. Eu fico entusiasmado por falar sobre chamado e vocação. E nós temos aqui um texto, Juízes capítulo 6, que é o texto de referência para esse tema, que vamos ler a partir do versículo 11, tá? Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante, está dizendo assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Antes de continuar, o título aqui é exatamente o chamamento de Gideão, viu? E aí, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Podeis assentar? Entenderam aí a mensagem, né? Que veio primeiramente a Gideão, mas que é muito didática para nossas vidas, não é isso? Eu estava hoje até ouvindo um pastor que eu amo muito ouvir as palavras dele. Ele estava falando justamente uma coisa a respeito de chamado. Coincidentemente, eu digo coincidentemente, mas eu não acredito em coincidência, é porque eu tinha que trazer isso para vocês também. Por isso eu ouvi dele. E ele estava falando a respeito de chamado. A gente tem uma impressão, né, de que quando Deus nos chama, significa que tudo vai fluir bem, né? Tudo vai funcionar redondinho. E às vezes a gente se equivoca por pensar nisso. É por isso que às vezes a gente se frustra e a gente se decepciona, e até com Deus muitas vezes, porque há uma tendência, e a gente
baseado no que a gente cantou aqui, né? O nosso general é Cristo, e que nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Essa é a grande verdade que a gente precisa entender. A gente precisa saber que para a gente cumprir o nosso chamado, certamente que haverão opositores no nosso caminho. Mas ele diz, né, que assim como ele chegou para Josué, é mencionado aqui nas palavras de Gideão, né? Senhor, o que é feito de todas as palavras que foram ditas pelos nossos antepassados lá atrás? Como que o Senhor tirou esse povo com mão forte do Egito? No entanto, estamos nós aqui oprimidos pelos midianitas. E ele fala bem assim, ó, não vamos falar sobre essas coisas, tipo assim, eu não estou aqui para a gente conversar sobre os problemas que você está enfrentando, mas sobre o propósito que eu tenho contigo e a capacidade que já está embutida em você. Então, quando as coisas acontece justamente para que a gente possa perceber, entender o tipo de capacidade que está em nós. Deus até permite que essas coisas aconteçam justamente porque sem isso, de repente, a gente não sabe o tipo de homem que nós somos, o tipo de mulher que nós somos, o tipo de pessoa que nós somos e como estamos sendo chamados por Deus para assumir uma responsabilidade dentro do tempo que nós estamos vivendo, independente de que tipo de circunstâncias são essas que nós estamos enfrentando. Então, ele levou, a gente vai voltar lá para Josué ainda, depois que aquele povo saiu do Egito, e ele falando isso para Josué: olha, como eu fui com Moisés, Josué, assim eu também sou contigo e serei contigo, por isso não temas. Sabe por quê? Porque ninguém te poderá te resistir. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Então somente não temas, porque eu sou contigo. Guarda as palavras que eu tenho para você, se firma nelas. E essas palavras são as palavras de Deus para Josué, são as palavras de Deus para Gideão, mas são as palavras de Deus para nós também. Porque as palavras de Deus aqui, né, contidas, elas são contidas não por acaso, né? Esses homens que foram ao extremo na forma como eles foram chamados por Deus, experimentados por Deus, tratados por Deus, eles foram em situações extremas justamente para que a gente tenha eles, graças a Deus, pela vida desses homens de Deus que foram levados a circunstâncias extremas assim que hoje a gente não sabe como a gente conseguiria viver coisas sequer parecidas. Mas isso é para que eles se tornassem referência, eles semearam a vida deles, no tempo deles, e a vida deles semeada no tempo deles, até hoje reverbera, né, nas nossas vidas. E a gente os tem como referência para nós, para falar também do nosso chamado, para falar também da nossa vocação. Nós também, né, no nosso tempo, não são os mesmos problemas, exatamente os mesmos problemas, exatamente os mesmos levantes, mas nós também temos no nosso presente século, na nossa geração, os problemas específicos do nosso século, da nossa geração com quem a gente tem que lidar, e a palavra é a mesma, não vai mudar, não temas, porque eu estou contigo. Amém, aleluia. Porque haverão opositores. Então a palavra é essa aqui. O fato de termos sido chamados por Deus não significa que não haverão oposições, mas quer dizer que ninguém vai poder nos resistir. Aleluia. E aí você vai ver que Pedro foi chamado por Jesus, né, estando lá no meio do mar com aquelas ondas revoltas, e vem Jesus ali andando sobre as águas. Pedro foi chamado por Jesus para também vir de encontro a ele, andando por sobre as águas. E lá se vem Pedro. Está vendo? Não é porque Jesus o chamou que ele não teve que enfrentar ventos que lhe eram contrários. Aí está escrito o que a respeito de Pedro? Que ele foi observar, ele foi atentar no vento, na força do
amedrontou. Mas graças a Deus pela coragem de Pedro, que embora amedrontado, ele ainda estava olhando para o Senhor e sabendo quem o salvaria. Ele gritou para quem o poderia livrar naquela hora, dos seus próprios medos, né? E salva-me, Senhor. Então, aquela coragem de Pedro de sair do barco foi a coragem que nenhum dos outros teve. Então eu falo isso de Pedro com muito cuidado, com muita reverência, porque o homem foi o homem que teve a coragem de sair do barco, dos 12, para ir de encontro a Jesus e enfrentar no caminho os ventos que lhe eram contrários. Olha aí que coisa, né? Amém. Então, não significa que não haverão oposições e ventos contrários a nós. Aliás, seria até estranho se a gente visse tudo funcionar redondinho só porque Jesus chamou. Está vendo? Mas o que a gente vai saber aqui, o que está acima de todas as coisas a respeito do nosso chamado, é que, de fato, ninguém pode nos resistir. Aleluia. O Senhor é conosco, e Gideão sabia disso, Gideão soube disso, e Gideão começava a falar de si, de como ele estava sentindo, de como a circunstância ao redor o estava oprimindo, mas o Senhor tirava ele dessa visão, dessa linha de pensamento, dessa linha de raciocínio, e dizia: você é varão valoroso, o Senhor é contigo, varão valoroso. Era assim que Deus fala, está vendo? Deus não está aqui para falar conosco a respeito dos nossos medos, não é o principal assunto que Ele quer ter conosco. Ele quer falar contigo, né, e comigo a respeito do nosso valor. É isso que interessa, porque o mundo vai ser sempre mundo e vai sempre se levantar contra nós. O diabo, ele está aí para isso também. Então, nós não vamos ouvir nenhuma novidade quando alguém disser que o diabo está furioso, né, contra nós. Vigia, varão, porque Deus me mostrou que o diabo está furioso contra a sua vida. Eu quero novidade. Sabe, estranho seria se ele não tivesse, se ele tivesse assim, de mãos dadas comigo, né? Então, quanto mais ele está furioso, ele está me revelando algo, né? Que eu estou alinhado com Deus. É isso que a gente precisa pensar, e aí a gente tem que dar graças a Deus, que a gente quer ele mesmo furioso, o mais possível, o mais encapetado possível. Deixa o diabo ser diabo mesmo, porque olha só, o que Jesus falou naquele tempo dele, quando ele falava: está chegando o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Está vendo a segurança com que Jesus lidava com Satanás? É a mesma segurança para nós, vale para nós. Aleluia. Não quer dizer que a gente, entendeu, desdenha das nossas batalhas, ignoramos os seus ardis, como está escrito. Não é isso, mas quer dizer que a gente sabe muito bem qual é o lugar dele, né? E que ele foi de fato colocado debaixo dos nossos pés. E qual é o lugar da igreja, né? A igreja está sentada juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, a igreja está acima de todas as coisas. Acima da igreja, somente Cristo como cabeça da igreja. Olha aí. Então, se eu sei o meu lugar, eu sei qual é o lugar do capeta. Isso vai trazer para mim uma segurança tal, entendeu? Para eu lidar com ele, eu vou estar bem resolvido. Eu fico assim, indignado quando eu vejo as pessoas aterrorizadas com o capeta, sabe? Porque elas começam a falar mais daquilo que o diabo está fazendo por aí, do que aquilo que Deus tem para fazer e já fez em Cristo Jesus, e agora a gente só está aqui para revelar. E aí a gente perde tempo falando das coisas que o mundo está fazendo, as coisas que o capeta anda aprontando por aí, e em lugar de estar revelando quem nós fomos chamados para ser. Amém. Aqui neste mundo. Graças a Deus. Sal da terra, luz do mundo. Não é isso?
nem fadigados com repetições. Porque é o seguinte, são fundamentos para nós que significa vida, que significa o nosso êxito, que significa o nosso alicerce. Como é que você fundamenta alguma coisa? Você gasta tanto tempo naquilo. As construções antigas, como é que elas eram fundamentadas, né? As de antigamente. Digamos que a pessoa fosse construir algo, né? Uma casa. Elas iam fazer os fundamentos dela ali, ó, primeiro batendo as estacas principais, as colunas principais, até que elas estivessem bem fincadas e seguras, ou seja, ela não se movimenta mais, não dá recalque nenhum mais. Significa que ali está bem fundamentado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele gostava de repetir mesmo, sempre as mesmas coisas, ele não se cansava, porque era segurança para a igreja do seu tempo, e é segurança para nós. E a gente precisa conversar sobre isso esse ano, se possível até esse ano todo, sabe? Sobre nossa identidade, sobre quem nós somos em Deus. Aleluia. Nosso chamado, nossa vocação, para a gente entender, a gente precisa conhecer também, antes de tudo, quem nós somos. Está ligado ao quê? Ao nosso próprio DNA, a semente do qual nós fomos gerados. O que está escrito em 1 Pedro sobre a forma como fomos gerados? Na verdade, nós fomos regenerados, agora não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Portanto, para a gente saber agora qual é o nosso chamado, a nossa vocação, a gente agora precisa estar bem conscientes, bem convictos de qual é a nossa natureza. Então não é tanto sobre o que eu preciso fazer para ser, é mais sobre como quem eu sou poderá ser revelado. Está vendo? Se eu pego uma semente de maçã, vou plantar lá no meu quintal, essa árvore que vai nascer dali, ela não precisa fazer esforço nenhum para ser maçã. Ela só vai revelar e só vai entregar como fruto a maçã que ela é. Assim somos nós. Se a gente não está bem resolvido quanto a isso, quanto a quem nós somos, a gente vai produzir, gastar mais energia em demonstrar quem nós somos, em desempenho, em tarefas, vai gastar muito mais energia, né, em performance do que em ser. Então, primeiro, que a nossa principal motivação de vida seja realmente conhecer quem nós somos. E como é que a gente faz para conhecer quem nós somos? É conhecer quem Deus é. Porque se a nossa identidade e natureza vem de Deus, está escrito que tal qual Ele é, agora somos nós. Aleluia. Estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem de quem Ele é. Está vendo? Então, conhecer quem nós somos é essencial antes de conhecer qual é o nosso chamado e a nossa vocação. Porque quem nós somos vai revelar a nossa vocação, para que nós somos feitos. O Senhor disse lá no jardim, né? Formou o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí Ele os abençoou. Quando Ele fez o homem, né? Homem e mulher o criou, e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Está vendo? Isso é para nós. Veio o pecado, aí beleza, está certo, veio o pecado, mas veio a redenção em Cristo Jesus para nos devolver aquela natureza original. Aleluia. De forma que a bênção que Deus estabeleceu lá no Éden para multiplicar e para frutificar, essa bênção foi devolvida em Cristo Jesus. Hoje
E aí, se a gente vai pegar, né, falando sobre fruto, né? Está escrito que nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui para quê? Para que a natureza de Deus e o fruto que Deus nos chamou para frutificar e para manifestar, através do Espírito Santo, isso seja manifestado. E aí ele vai dizendo qual é o fruto do Espírito lá em Gálatas 5:25, né? Ou é 5:22, aliás. Vamos ler. Aleluia. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está vendo? Então, é primeiro sobre quem nós fomos chamados para ser. E o que nós somos chamados para ser, a nossa identidade, a nossa natureza, quem vai revelar é o fruto. São os frutos que se manifestarão. Jesus chegou numa figueira, né? Aquela passagem da figueira, a gente vai ver que Jesus ele é muito didático, e ele aproveita uma passagem como essa para nos ensinar, porque ele chegou numa figueira para procurar, ele ao longe, junto com seus discípulos, ele viu folhas na figueira, e ele foi procurar frutos nessa figueira. Chegando perto dessa figueira, ele não achou fruto nela, e ele amaldiçoou a figueira. Depois de um tempo eles voltaram, aquela figueira já estava seca até as raízes, e aquela passagem está ali não à toa, mas ela está ali para nos transmitir algo de entendimento a respeito desse tema, inclusive, porque as folhas da árvore vão falar justamente disso, do desempenho, né, do que a gente às vezes gosta de propagandear. A questão não era, Jesus não foi assim, nossa, Jesus foi insensível ali. Às vezes a gente pode pensar, né? Chega numa figueira e vai procurar fruto. Por que não esperou, né, outro tempo, outra época? Então, o que acontece? A figueira, quando ela dá fruto, uma das indicações que tem fruto são as folhas, está vendo? São as folhas. As folhas, na verdade, são os dons, trazendo aqui para nós. O Espírito Santo vem nos conferir tanto o poder de Deus, quanto a natureza de Deus, o fruto a ser manifestado. E a figueira representa isso, são os dons. Às vezes as pessoas, a gente lida hoje, e eu falo isso para a gente tomar muito cuidado com muitos barulhos por aí. A gente vê muitas folhas, né? Gente aparentando ser muito frondosa, propagandeia suas vidas e atrai, assim como aquela figueira atraiu pelas folhas, mas são pessoas das quais a gente não pode se aproximar muito. Elas não querem, inclusive, que a gente se aproxime muito. Elas fazem muito barulho, tentam te cativar através do poder. Olha quanto poder aqui tem, olha o que você quer. Fala para nós que nós vamos orar e Deus vai ter que fazer. O que sua vida precisa resolver? Traga para cá que Deus é aqui neste lugar, nessa igreja aqui, Deus age. E aquela propaganda toda. Mas fiquem todos de longe, porque se a gente se aproximar fala sobre intimidade. Quando a gente vai chegar perto, conhecer a intimidade das pessoas, às vezes a gente não gosta, a gente gosta de mostrar aquilo que a gente faz, daquilo que a gente é capaz, a gente gosta de falar muito daquilo que a gente pode, porque a gente está muito mal resolvido naquilo que a gente é. O que é mais importante para nós? Que as pessoas conheçam em nós quem a gente é ou aquilo que a gente pode. Às vezes a gente está invertendo essa ordem, sabe?
Porque a gente está muito mal resolvido sobre aquilo que a gente é, sobre quem a gente é, e a gente tenta compensar isso fazendo coisas. E é um caminho, sabe? É um caminho que vai nos levar ao esgotamento. Um líder, por exemplo, que tenta atrair as pessoas por demonstrar o que ele pode, ele vai atrair de fato como a figueira atrai por suas folhas. Mas quando as pessoas forem chegando muito perto, elas vão vendo que nós somos de fato, como foi aquela figueira, uma propaganda enganosa. Porque elas não vão ver frutos em nós. Elas não vão ver fruto, porque a gente tentou ali se estabelecer pelo poder. Às vezes, olha, ter a natureza de Deus traz a nós, inclusive, essa responsabilidade. Ser como Ele é. Está escrito assim, de sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus estava mais preocupado em determinada fase da história da igreja em mostrar o que Ele pode ou revelar quem Ele é. O que vocês acham? A maior preocupação que Deus passou a ter para revelar nossa salvação foi nos fazer entender quem Ele é, porque Ele sabia o quanto seria terrível as pessoas se aproximarem dele sempre pelo que Ele pode, porque Deus pode de fato e é todo poderoso, mas você não vai ver Deus sempre fazendo tudo o que Ele pode, porque esse não é o interesse. Mas o interesse de Deus primordial é revelar o máximo possível a cada um de nós quem Ele é, que possamos conhecer Deus em quem Ele é. Então, dessa forma, continuando o versículo, ele vai dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o próprio Jesus, está vendo aí, subsistindo em forma de Deus, ele abriu mão do próprio poder para revelar quem Ele é. Ele abriu mão de tudo que Ele pode, justamente porque naquele momento o que mais interessava é que as pessoas pudessem conhecer quem era Ele. E Jesus, vindo para revelar a pessoa e a natureza de Deus, foi colocado nas mãos de pessoas empoderadas, pessoas que tinham o poder, e Jesus estava sob o poder daquelas pessoas. E você vê o Filho daquele que tudo pode, colocado nas mãos e no poder daquelas pessoas. E a tentação dele ali era justamente, sabendo que tudo podia, ele ir na contramão daquilo que seria a própria vontade de Deus naquele momento. O glorioso, Deus é glorificado, está vendo? Deus foi adorado até pelos demônios que se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Que faz isso aqui e vem nos atormentar, mas está escrito que Deus é glorificado nas nossas obras, mas não as obras que a gente faz tentando com as obras mostrar quem nós somos, mas as obras que por causa de quem nós agora nos enchemos de convicção de quem somos, essas obras vão começar a se tornar coerentes com quem a gente é de fato, está vendo? É aqui o fruto do Espírito. Aí, por isso que tem aqui amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade. Tipo assim, a bondade não é um ato de bondade que a gente vai fazer aqui ou ali. Está vendo? O Espírito Santo vai operar em nós e na nossa própria natureza, nos incutindo a natureza de Cristo, de forma que a própria bondade vai se revelar em nós. Não significa que nós não teremos oposições a isso, porque assim, você ser bondoso não é um mérito nosso e não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Mas se você não é bondoso porque você fez uma ação de bondade, eu dei ali uma cesta básica, olha como eu sou bom. Não, é sustentado
A virtude, ela se torna virtude por causa de um ato de bondade que sob ameaça, que mesmo sob ameaça nós sustentamos. Está referente ao estado de paz que mesmo a gente enfrentando guerras ou conflitos exteriores, nós, por causa do fruto, nós sustentamos, está vendo? Então, seja bondoso hoje. Amanhã você é desafiado a torcer o pescoço de alguém, aí você vai rejeitar isso e você vai manter a sua disposição de bondade. Aqui a virtude vai se manifestando, está vendo? Então, a bondade sustentada dia após dia, mediante o poder do Espírito Santo, se torna realmente, está vendo? O ato de bondade te torna, aí sim, da parte de Deus, uma pessoa bondosa. A fidelidade, só pegando alguns itens, só para a gente ter um exemplo de como na prática o fruto do Espírito vai se manifestar em nós. A fidelidade. Às vezes a gente compartimenta, sabe, a nossa vida. E aí a gente é fiel em algumas questões. Em outras a gente pensa que não tem necessidade. Aí a gente é fiel em determinadas coisas e em outras a gente deixa passar batido. E a gente pensa que é o seguinte, que nós temos, o nosso ponto forte é ali, mas o meu ponto fraco é daquele lado de lá. Negativo. Se existe fidelidade em nós, essa fidelidade, se existe fruto em nós, esse fruto, ele se manifesta em toda a nossa vida e em toda a nossa forma de viver. Portanto, tipo assim, se em relação ao nosso ministério eclesiástico nós somos infiéis, eu comento sempre com minha família: olha, vamos enfrentar os desafios que for, para que eu me mantenha fiel ao meu ministério, ao que eu fui chamado, meu ministério eclesiástico. Sabe por quê? Porque o dia que eu não for fiel nisso, desconfie de mim, que eu poderei ser fiel em outras coisas. Porque a minha fidelidade, ela vai ter que passar por todos os campos da minha vida. Desconfie de mim se eu vou conseguir ser fiel no meu casamento. Desconfie de mim se eu vou poder ser fiel na condução dos meus filhos, no ensinamento a eles. Desconfie de mim se eu vou poder ser fiel na minha empresa. Porque a gente pensa que aqui a gente precisa ser fiel, bater o ponto direitinho, domingo, quarta, sábado, culto de homens, mulheres e tudo mais. Mas olha, a empresa lá, se tiver a oportunidade da gente dar um golpe, vamos dar. Assim, isso só vai revelar que nós estamos sob suspeição nessa questão. A nossa natureza, de fato, poderia estar em xeque no tocante a isso. Então, o fruto do Espírito vem para isso. O Espírito Santo vem para manifestar em nós quem primeiramente nós somos. E agora, sabendo quem nós somos em Deus, a gente já sabe tudo que em Deus a gente pode. Aleluia. E aí ele vem nos comunicar poder. Porque o oposto disso é o que a gente às vezes vê muito por aí. As pessoas se embriagam de poder sem ter fruto. Usa o poder contra quem deveria ajudar, é nós, homens, né? No nosso chamado ministerial de homem. Deus nos conferiu autoridade. Sem o Espírito Santo, essa autoridade que foi conferida a nós como homens, que é para ser, né, o protetor, provedor, a força que Deus nos conferiu como homem, seria a força a ser aplicada em favor do nosso lar, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, para sermos fiéis perante Deus no cuidado para com os nossos.
Sem isso, todos esses dons, sem o fruto, a gente passa a usar até mesmo contra. Sabe que onde a gente sabe quando às vezes um homem ou uma mulher, eles são afiados na palavra. O cara leu a Bíblia 200 vezes, de capa a capa. De Bíblia ele sabe tudo. Aí ele está numa conversa com a esposa ou conversa com alguém, o cara tem a coragem de usar a Bíblia contra a pessoa. Sabe, ele usa a Bíblia para ser usada com o espírito correto, mas ele usa no espírito errado. E ele usa para atingir em cheio, porque ele está numa disputa de poder, às vezes com a esposa. Ou ela está numa disputa de poder com o marido, mas ela sabe mais de Bíblia. Ele sabe mais de Bíblia. Aí ele pega aquilo tudo, aquele conhecimento que era para ser usado como virtude e vai usar contra a pessoa. Está vendo como às vezes a gente se engana a respeito de nós mesmos e do nosso chamado? E aí Deus vai nos ensinando a ajustar todas essas coisas, descobrir quem nós somos em Deus, chamados para ser, para que, baseado em quem primeiro nós somos agora, Deus vai disponibilizar todo o poder, assim como Cristo. Está vendo? Cristo ali, ele poderia, como ele mesmo falou, né? Pedro queria já pegar a espada para enfrentar aqueles homens e salvar Jesus. Jesus, opa, peraí, a minha vida ninguém está tomando de mim, eu mesmo estou dando ela. Esse aqui é o difícil para nós empoderados, às vezes empoderados pela Bíblia, empoderados na oração, porque, né, é a irmã do fogo, né, do rococó ali, é o cara da Bíblia, sabe tudo, mas está usando sempre em favor dele contra os outros. E às vezes a gente não é um Jesus ali, às vezes a gente é um Pedro ali, com espada ali, pronta para cortar a orelha de um e de outro, que vem na nossa direção e se levanta contra o nosso plano de dominação. E somos ensinados que não é assim. Primeiramente, é conferido a nós uma natureza, uma identidade, para que, estando bem resolvido acerca dessa nossa natureza, dessa nossa identidade, aí estamos seguros para usar o poder, porque nós vamos usar o poder da forma correta. Deus nunca deu poder para as pessoas para nós usarmos uns contra os outros. Se Deus nos revestiu de poder, nos imbuiu de poder, é porque Ele deu este poder para a gente usar uns em favor dos outros. Do contrário, o poder pode ter sido disponibilizado de fato pelo Espírito Santo, mas a gente está usando no espírito errado, então nós estamos indo contra o próprio Deus, no poder que Ele disponibilizou a nós. A gente faz isso ou não faz dentro da nossa própria casa às vezes? Marido contra esposa, esposa contra marido, pais contra filhos, porque assim é muito fácil a gente abusar do nosso poder, porque estamos realmente, né, a gente sobressai realmente, às vezes a gente exagera nas nossas correções, sem o Espírito Santo direcionando, porque na hora da raiva, na hora da ira, o que a gente quer é descontar e jogar para fora, tá vendo? Por isso que a Bíblia ensina que é com espírito de brandura que nós vamos direcionar os nossos filhos, que nós vamos direcionar a nossa casa, que nós vamos direcionar o nosso lar. E aí, quando Jesus foi para a cruz, foi um momento em que, um momento mais sublime da vida dele, e é o momento mais sublime das nossas vidas também, que pode ser. É o momento quando a gente sabe que tem esse poder à nossa disposição, mas a gente morre para isso. Jesus, ele preferiu morrer, né? E crucificar, é o que a Bíblia, e ser crucificado é o que a Bíblia nos ensina a nosso respeito, que devemos crucificar a nós mesmos, as nossas próprias vontades, a nossa própria satisfação, o nosso próprio deleite. A gente precisa morrer para que esse novo homem, aí sim, porque depois
depois que ele cumpriu a sua missão e ele resistiu a forma como ele faria as coisas, porque ele faria na forma de Deus, ou não daria certo. Ele disse: olha, vocês acham que eu não poderia ter à minha disposição legiões de anjos, né? Quando Pedro dispôs a salvá-lo com a espada e enfrentar quem que fosse que guarda tua espada, e falou para aqueles homens: vocês acham que eu não teria à minha disposição legiões de anjos? Rapaz, olha, eu sabendo um trem desse, eu sendo afrontado por aí, não é? Eu fico pensando nesse momento político que a gente está vivendo. Se muitas pessoas não se decepcionaram com Deus pelo espírito com que oraram a respeito das suas preferências políticas, eu fico vendo que muitas pessoas levaram isso para uma disputa de poder. Eu tenho minha preferência política, né? E infelizmente não foi dessa vez, mas está tudo bem. A minha questão é o seguinte: tem pessoas que levaram isso para o pessoal, e aí agora começa dorme agora com esse barulho, a coisa, Deus não, no seu poder até então, não cumpriu a vontade daqueles que com tanto fervor fizeram questão daquilo. Está vendo? O poder pelo poder, nem sempre nós vamos ser atendidos nele, porque Deus, nesse primeiro momento, de repente Ele quer trabalhar mais a nossa natureza. É tipo Elias da vida, sabe? É tipo Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, pensa no homem, é o homem de Deus. O profeta, para mim, uma das grandes referências proféticas da Bíblia. Mas ele passou por uma crise braba, que eu creio que representa a crise de muitos de nós hoje em dia, de muitos homens e mulheres hoje em dia, porque ele também estava enfrentando no seu tempo uma crise, eu diria política também, política e religiosa, porque ele estava sendo afrontado por reis, Jezabel, rei Acabe e profetas de Baal. E aí teve um determinado momento que meio que eu penso que ele aloprou, sabe? E ele falou: vem todo mundo, que vamos ver quem tem mais poder, tá vendo? Vamos mostrar que o Deus que pode mais. Eu acho que de repente foi com esse espírito que muitos entraram nessa luta política. Nada contra posicionamentos políticos nós temos que ter e lutar pelo que a gente quer politicamente. Estou falando do espírito que a gente não pode deixar ser maculado, entendeu? Não podemos deixar esse veneno cair dentro do nosso coração. E aí Elias vem e fala: vamos ver aqui quem tem mais poder. Vai ser uma disputa entre o meu Deus e o Deus de Baal, o Deus de vocês. E chamou logo os 450 profetas de Baal. Falou: o Deus que responder com fogo é o Deus de fato, é o Deus verdadeiro, está vendo? E lá se vai eles para aquela disputa, e foram lá para o monte, se eu não me engano, o Monte Carmelo, não é isso? E lá se vai, os profetas de Baal lá oraram, se cortaram, fizeram aquelas parafernálias todas e nada. Chegou a vez de Elias, tirou onda, né? Está vendo? Se a gente pudesse, a gente também tirar uma onda às custas do poder de Deus. E aí ele vai, fala: vamos montar o altar aqui. Foi, montou o altar, fala: cara, embora isso aqui, joga água por cima, né? Botou o boi, né? O sacrifício lá, cortado, e fala: rapaz, isso é morto, meu Deus, joga água aqui. Jogaram água por cima da oferta, jogaram água por cima da lenha ainda, que lambrecou até a vala ao redor do altar. E aí ele orou a Deus, e de fato Deus respondeu com fogo, e foi, sabe, aquele estardalhaço. Deus de Elias é o Deus. Mas sabe o que aconteceu?
depressivo, por uma simples ameaça de uma mulher, da Jezabel, que disse que eu quero que façam comigo o que fizeram com esses profetas, eu quero que faça isso e isso comigo, se eu não fizer com Elias o que foi feito com esses profetas. Rapaz, foi o suficiente para o camarada, ficou escondido na caverna por um bom tempo e depressivo lá, custou a sair. Às vezes é isso, a gente pensa que poder pelo poder vai resolver a vida da gente, é o que a gente quer, e Deus está querendo trabalhar a nossa natureza, primeiro, para depois Ele colocar o poder dele à nossa disposição, para a gente cumprir a nossa missão. Deus quer usar, de fato, pessoas empoderadas por Ele, pelo Espírito Santo, cheias realmente do poder de Deus nos dias de hoje. Mas Deus quer, antes disso, antes de tudo, trabalhar em nós a nossa natureza, o nosso caráter, para a gente não ficar feito barata tonta por aí, né? Tentando mandar raio para lá, raio para cá, e Deus, pedindo a Deus para tratar com fulano, para levar ciclano e coisa do tipo, como se Deus fosse o nosso serviçal a serviço das nossas amarguras, porque muitas das nossas orações é isso, elas estão embriagadas com nossa amargura, com nossos ressentimentos, a igreja que não correspondeu com o que deveria ser para mim, eu vou que Deus trate lá, o pastor que deveria ter feito assim no meu momento de dificuldade não me visitou, aí ele vai orar para Deus tratar o homem, e o pastor também, com a ovelha, que às vezes se identificou num outro local, de repente o pastor não. Quantas histórias já escutei do pastor que amaldiçoou as pobrezinhas das ovelhas, porque elas encontraram um lugar mais apropriado de repente, mais próximo de casa, ou um pastor com quem se identificou, e o pastor diz, excomungou a tal ovelha, cheia de amargura e ressentimento. Está vendo? É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Nosso chamado, dentro do propósito e conforme a natureza que nós temos em Deus, fomos regenerados de semente incorruptível. Portanto, esse poder que o Espírito Santo disponibiliza a nós também não vai nos corromper. O que nós recebermos de bom não vai nos tornar orgulhosos. Está vendo? O que nós recebermos de crescimento, eu, em nome do Senhor Jesus, eu ministro para a vida de cada um de nós aqui, de cada um de vocês, crescimento nesse ano. Aleluia. Que vocês cresçam, fluam naquilo, na vocação que Deus tem para cada um, mas isso não vai tornar nenhum de nós soberbo, nem orgulhoso, nem vai nos tirar da posição que nós somos e temos em Deus, e não vai mudar quem nós somos, e não vai nos deixar confusos sobre quem nós somos. É isso que vai acontecer, e nem as coisas que acontecerem que não forem exatamente como a gente planejou, vai mudar também quem nós somos, porque nós sabemos exatamente quem somos e para que fomos chamados. Então, eu quero finalizar com essa passagem novamente de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Irmão Rogério, aquele hino maravilhoso que foi cantado, se vocês quiserem ministrar agora no final, deixa eu queimar. Porque eu entendo que se tem algo queimando aí dentro do peito de cada um de nós, é Deus te chamando. Glórias a Jesus, eu creio. Nós estamos sendo incomodados, sabe? Esse incômodo que eu e você estamos sentindo
repetindo, é porque nós sabemos quem somos, nós sabemos, baseado em quem somos, qual é o nosso destino, e às vezes, verificando o nosso destino, nós ainda não nos permitimos ser transformados o suficiente para que a vontade de Deus se cumpra plenamente em nós. Nessa questão, eu acredito na predestinação. Por quê? O que é a semente? Somos gerados de uma semente incorruptível. Qual é o destino? Está vendo? Qual é o destino da semente de uma maçã? É se tornar essa árvore frondosa com muitos frutos. Está vendo? Então, se essa semente está em nós, o destino, né, significa, como está escrito, nós estamos destinados a ser aquilo para o qual nós somos chamados para ser. A semente já tem lá nela a natureza, o DNA da árvore que virá a ser. Ela só precisa do devido desenvolvimento. Ela só precisa do devido investimento. Vai lá cada dia regando. É isso que eu sou. É isso que eu fui chamado para ser. Vai lá e rega com suas orações, com suas ações de graça. Não aceite menos que isso. Pega Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis, esse compromisso que aquele que foi chamado precisa ter dentro de si, não se conformar, porque somos transformados de glória em glória, baseado naquilo que nós somos chamados para ser. Então, o que eu sou hoje vai ser bem diferente do que eu vou ser daqui a um ano, 2 anos, 10 anos, porque eu sei quem eu sou, e saber quem eu sou é saber qual é o meu destino também, o meu chamado e a minha vocação. Seu destino, seu chamado, sua vocação é estar em Deus, sendo luz, sal da terra,
Então nós vamos apresentar essas alianças diante do Senhor e o casamento, né? O casamento de vocês, porque Deus coloca vocês em lugares próprios. Então Deus, quando vocês olharem essa aliança, ou se casarem, vocês não só fiquem agradecidos por isso, porque estão casando, porque são casados, etc. Mas por quê? É para vocês saberem para quê. Por quê? Para quê? Né? O chamado de Deus na vida de vocês. É isso que eu penso sempre assim. Por quê? Para quê? Porque Deus tem um propósito na vida de vocês todos. Deus tem, sempre tem. Né? Então comece a ver a vocação e chamado. Essa palavra hoje é interessante, poderia ministrar a vida toda, só ela. Chamado e vocação, existência, quem eu sou em Cristo Jesus. É isso que fortalece. Então, é vocês já saberem que vocês têm um chamado e uma vocação. A vocação do cristão sempre é ajudar outros cristãos. E se vocês forem ver na volta de vocês, né, muitos cristãos jovens, colegas cristãos jovens que vão precisar dessa luz e desse sal que vocês são. Viu? Agora, vocês não são sal sozinhos e nem luz sozinhos. Aí tem outra pessoa aí, que é o Espírito Santo. Ele é a claridade da luz que vocês são. Ele é o tempero do sal que vocês são. Por isso que é sempre o Espírito Santo. Nós só somos porque Ele é. O Espírito Santo, Ele é em nós. Né? Isso foi dado como revelação do nosso apóstolo para nós. É por isso que muitas pessoas não conseguem ser luz nos ministérios predominantes como deveria. A luz é fraca. Por isso que muitas pessoas não conseguem ser o sal, é insosso, né? Nos ministérios predominantes de filho, de marido, de esposa. Então, peçam a ajuda do Espírito Santo, porque Ele é a claridade, Ele é o tempero, amém? Pai querido, nós estamos diante de toda a igreja aqui apresentando essas alianças e apresentando também a aliança deles uns com os outros, de uma só carne. Pai querido, que o Senhor derrame sobre eles o Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Pai, como igreja, nós agradecemos ao Senhor, nós agradecemos pela vitória deste casal. Em nome de Jesus Cristo, nós nos abençoamos, eles já estão abençoados, mas nós, como pastor e principalmente como pais deles, nós os abençoamos, ó Pai, com frutividade, que eles comecem a frutificar prosperidade, em nome de Jesus, para todas as áreas, em todos os lados, ó Deus, que eles vejam a mão do Senhor, como foi ministrado aqui, Senhor, que eles não apresentem ao Senhor as dificuldades, mas que eles ouçam o Senhor falar a eles, do chamado deles, das bênçãos que o Senhor tem para eles, e nós os abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, obrigado. Quero chamar aqui o presbítero para fazer encerramento. Presbítero Edádio para fazer encerramento.